o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E nós iremos reagir a um vídeo, um corte do professor Fábio Sabino, onde ele está no podcast Três Irmãos. Aliás, esta entrevista do professor Fábio Sabino no podcast Três Irmãos foi sensacional. Então, assista lá na íntegra a entrevista do professor Fábio Sabino e também assista os cortes, tá bom? Tanto lá no podcast Três Irmãos, quanto corte do podcast Três Irmãos. Então, ambos os canais você encontra aqui no YouTube e você vai ver lá que essa entrevista foi muito boa do professor Fábio Sabino. E nós iremos reagir a um trecho específico aonde o professor Fábio Sabino irá comentar alguns ditos de Jesus que se encontram no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Um texto muito polêmico até entre os confessionais, ou seja, até mesmo entre os confessionais, Mateus 24 é um texto muito polêmico. Então, nós vamos aqui ver os comentários do professor Fábio Sabino, as respostas que ele estará dando no podcast. Eu estarei comentando daqui e você comenta aqui no vídeo também. E aí, se cumpriu aquilo que está lá em Mateus 24? Já aconteceu? Você é preterista? Você é futurista? Você é historicista? Qual é a sua visão daquele discurso apocalíptico, profético de Mateus 24, hein? Era para aquele tempo presente? Era para o futuro, 2000 anos depois? Para quando era aquele discurso? Foi Jesus que realmente disse aqueles ditos que ali estão registrados? Vamos lá então, professor Fábio Sabino, no podcast Três Irmãos. Vamos lá então. Para fazer um trabalho de Eu fiz tanta uma série, coisa. eu fiz uma série, deu 20 aulas, Mateus capítulo 24. Abra aí, por favor, Mateus 20 24. aulas? 20 aulas. Só de um capítulo da Bíblia. Vamos lá, rapidinho, só para vocês verem. Mas, tipo, foi uma mentira de Jesus que ia rolar e não rolou? Por isso que eu falei, se você for pegar que o que está escrito é a verdade, então a gente vai ler. E se isso não aconteceu, vamos lá? Vamos um pouquinho aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, esses discípulos são apenas 4, segundo Marcos, tá? Segundo o Evangelho de Marcos, o mesmo contexto, apenas 4 discípulos. Vamos reduzir, que é mais fácil do que colocar 12. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos parar aqui? Então, Jesus está falando da destruição do templo de Jerusalém. Ok? Sim. Para Jesus falar isso aqui... Mas isso aconteceu, não? Calma, aconteceu. Mas ele está falando para quem aqui? Para 4. Os 4 Para discípulos. 4. Dentre esses 4 tem Tiago. Só tem um problema. O Tiago aí que está aí, ele morreu antes do templo ser destruído. E aí? Já tem... De acordo com a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, o Tiago morreu antes de acontecer. Só eu quero dar um comentário bem holístico para essa questão. É uma pergunta. Os evangelhos, teoricamente, alguns até irão dizer que paleograficamente, não necessariamente do manuscrito, mas do conteúdo que está ali inserido no evangelho, ele seria datado ali do século I. Só que também haverá a questão que serão pós algumas cartas paulinas, ou seja, que os primeiros escritos cristãos, do que diz respeito aos evangelhos, são pós cartas paulinas, porque estes primeiros escritos cristãos são as cartas paulinas. Então, ou seja, as cartas de Paulo, como 1 Tessalonicenses, Gálatas e até a carta aos Romanos, teriam precedido os evangelhos. Isso é consensual
entre ateus ou não ateus, confessionais, aqueles que se debruçam sobre estes estudos. Alguns vão dizer até que não, que na verdade todos estes evangelhos, todas estas produções literárias são do século II, ou seja, até na melhor perspectiva, sendo um cristão, na verdade eu estou falando de uma tradição oral, ou seja, não é da época em que Jesus viveu, seria uma tradição oral que foi colocada em papiro de que Jesus disse que o templo seria destruído. Mas, conseguindo alcançar a questão, os evangelhos não foram escritos quando Jesus viveu. Não foram os primeiros escritos a surgirem na tradição cristã. Ou seja, estamos falando de uma tradição oral, estamos validando uma tradição oral que Jesus disse que o templo seria destruído. Alguns evangelhos serão colocados ali entre o Evangelho de Marcos, por exemplo, 55. O Evangelho de João já é século II mesmo, não há nem mais discussão. E aí vem a pergunta, essa é a minha pergunta. Será mesmo que Jesus, será que isso de fato aconteceu? Nós não temos papiros inteiros dos evangelhos no século I, nós temos pedacinhos, pedaços, trechos. Os evangelhos só irão aparecer de maneira completa nos códices. E aí nós estamos falando já de século III, depois de Cristo. É onde os evangelhos vão aparecer em sua formatação completa, século III. O resto que nós temos antes são coisas soltas. Será que Jesus... Uma pergunta, não estou afirmando. Será que Jesus, sendo ele um personagem histórico, teria de fato... Temos muito pouco vídeo, evidência para fazer esta afirmação se nós fizermos uma análise científica e acadêmica. Pode ser que Jesus não tenha dito. Pode ser que seja apenas uma tradição, porque é muito tardio, todo o registro é tardio. 30 anos depois. 30 anos depois, se levar em consideração, Jesus teria falecido por volta do ano 3, e também há muitas discussões sobre isso. Então, seria quase 30 anos depois que isso vai parar em um registro. Isso nós nem temos certeza, porque de maneira completa, códices só vão aparecer a partir do século III. Papiros soltos aqui. Coisa a se pensar. Estou falando para se pensar do ponto de vista acadêmico, científico, da evidência, da cultura material, que não existe no século I. Não existe. Não existe o papiro do século I. Não existe. É nesse sentido que estou falando. Agora, é claro que o crente agora ele vai tentar argumentar, falar um monte de coisa, elocubrar, mas se, mais, e mais, que é tudo no campo argumentativo e não da evidência. Eu estou falando baseado em evidências que não existem. Ricardo. Mas um problema, né? Estão entendendo agora onde eu quero chegar? Então, se o contexto aqui é 4 discípulos, então o que eu estou dizendo aqui? Que esses 4 discípulos têm que presenciar esse ocorrido, que ele está falando para esses 4. Sim. Beleza. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Outro problema. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, senhores? Então, os discípulos estão entendendo o fim do mundo para qual período? Para eles em vida. Alguns vão falar o fim desta era, ou o fim deste tempo. Essa é até uma tradução difícil de se fazer, mas muitas Bíblias traduzem para fim. Alguns vão falar desta era. O Sabino está mexendo aí na questão espinhosa para o pessoal aí que é fundamentalista. Eles em vida. Os discípulos dizendo: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Se eu for colocar fim do mundo, como nós entendemos hoje, sim, os discípulos estão acreditando que o mundo acabaria no período deles, em vida. Ok. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane.
Outro detalhe. Porque muitos virão em Meu nome, dizendo eu sou. Cristo. Para aí. No período dos apóstolos, quais foram as pessoas que se levantaram dizendo que eles eram Cristo? Jesus está dizendo que os apóstolos estariam vivos. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão muitos. Mas em nenhum momento os apóstolos escrevem dizendo que pessoas se passaram por Jesus, se passaram por Cristo, se passaram por Messias e enganaram muitos. O único que eu vi fazendo isso foi o Henry agora. Foi esses dias aqui, pô. Não, tem vários. Você está vendo? É um dito de Jesus, mas isso aqui não aconteceu com os apóstolos em vida. Isso aconteceu depois por Bar-Koba, filho de uma estrela. Bar-Koba ele veio no início do 2º século. Mas depois da destruição do templo de Jerusalém, Bar-Koba. Mas não é num contexto, tipo assim, professor Sabino, tá vendo aquele prédio ali? Ele vai ser destruído. Não vai sobrar nada. E chega eu não numa tenho que hora, contemplar? e chega na hora acontece. Então, mas Só eu que você tenho... não tava vivo pra ver, mas aconteceu. Não, então não tem como. Não tem Aconteceu. como. Não. Você precisa estar vivo pra ver aquilo Lógico, ali? você tá falando pra quem, né? Pra mim? Quem tem que contemplar a destruição? Quem é? Não. Você tá falando pra mim, eu sou destinatário. É. Eu te falei o que vai acontecer. Então, e quem vai contemplar? Vai acontecer, Pra e constatar- aconteceu. Então, pra constatar que você é verdadeiro, quem tem que ver isso? Eu. Não, sim, mas bastaria você falar assim, ó. O Rodrigo me falou Ah, que aquele prédio ali vai ser destruído e não vai sobrar tá. nada. Ok. E aí você passou o Sim, que você passa a ser um passou mensageiro. para os seus alunos o que eu te falei. Sim, aí o sim. que eu te falei. Aí você sim. não passou para os seus alunos? Ok. E aí você infelizmente Concordo. correu e não viu. A ideia é boa, mas é isso que está no texto? Não. É isso que quebra. O argumento é bom, mas pode ser, mas o texto. Não, o texto dá essa ideia, essa é a questão, né? Mas os seus alunos que em algum momento passaram para outros, ó, o amigo do professor Sabino falou que ia ser destruído. Em algum momento aconteceu. Aí sim, ok? Nesse caso, sim. Aí não tá errado, aí tá certo. E quando eu não passo isso? Não, aí Entendeu aí agora? Não tem como. Não É isso que tá eu tô no dizendo aqui, texto. tá falando pra quem? Esse que é o Falou problema. pro- né? Os 4 discípulos. Vocês querem ver pra piorar? E eles não passaram? Eles não passaram isso? Não, quer ver? Sobe um pouquinho, por favor. Pode subir. Para. Deixa eu ver se é 24. Pode subir. Pode subir um pouquinho mais. Aí. Envenenar os seus anjos. Subir um pouquinho mais. Não passará essa Sobe. geração. Cadê? Onde você viu? Para. Aqui, ó. 34. Isso. 30 e... Isso. Vamos lá. 34. Em verdade, Vamos, vos vamos, digo. é isso. Vamos lá. Em verdade, vou dizer que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E a geração passou, as coisas passaram. Ih, Ficou claro rapaz, agora? aí Sim. complicou. É isso que eu tô falando. A gente pegou na mentira. Pegou na Entendeu mentira. agora? Então você vê que ele está dizendo que não passaria aquela geração. Detalhe, galera, isso aí já é fruto de debate de quando eu fazia seminário, quando eu nem tinha barba, nem barba eu tinha, estava lá no seminário e a galera já debatia já, o pessoal que sabia grego, cara, não dá. Esta aí, até dentro da literatura confessional, tem gente que tenta jogar na conta do escriba, que Jesus não teria dito, mas que o escriba colocou isso, porque o tempo que ele vivia, você vê que o negócio é sério. Esta geração não dá. É complicado. É igual a questão lá do apóstolo Paulo, quando vai falar o nós. Nós estivermos. Aí acabou, né? Ele mete o nós, ele está se incluindo. Não tem como discutir. Entendeu? Eu já vi muitos comentários bíblicos sendo honestos, dizer ali, não, aquilo ali. Paulo se via. Mas que não aconteceu, não aconteceu. Não aconteceu para Paulo, não aconteceu para aquela geração. E aí, a verdade é essa, não tem o que falar. Não aconteceu esta geração. Aconteceu para aquela geração? Não. Detalhe, eu já dei uma aula aqui fantástica sobre as origens do preterismo, Luiz Alcazar, e a origem do futurismo, Francisco
verdadeira. Então, as duas coisas, tanto o historicismo quanto a balela. Quem sabe o que realmente significavam aquelas coisas, e estava tudo para lá, era aquele tempo ali, literatura apocalíptica, e não foi, não adianta querer dizer que se cumpriu, aconteceu, não cumpriu nada, do ponto de vista preterista e nem do ponto de vista futurista. Verdade é que a gente está ali com uma literatura que faz afirmações que provavelmente estavam na cabeça do escriba. Ele está colocando ali a sua ideologia. A gente tem que entender isso claramente. Não é ataque à Bíblia, ataque à palavra de Deus, é uma análise técnica. É só pegar a história real, confrontar o texto e ver que não foi. E o texto está dizendo, esta geração. Como lá o texto paulino fala, nós que estivermos vivos, nós acabou, pô. Nós, já era. O cara está se incluindo, deu ruim. Vamos lá. Aquela, não é para século XXI, aquela geração. Uhum. Só que o problema é que a geração passou. E dentre esses 4 apóstolos está um João. E João, segundo se coloca, ele morreu depois da destruição do templo de Jerusalém. Então, passou, né? Aí onde eu falei, os ditos, será que Jesus falou isso mesmo? Essa Mas é a na questão. hermenêutica, essa palavra geração não pode ser confundida com outra... Guenea. O problema, sabe onde está o problema? Ah, Se fosse só a palavra guenea, não. é Guineia? É guenea, geração, em grego. O problema está no esta geração. Se não Sim, houvesse o pronome demonstrativo, Aham. em verdade eu vou dizer que não passará a geração sem que todas as coisas aconteçam. Beleza. Entenderam? Uma ação contínua. Não passará gerações. Então, gerações, Uhum. ok, até que Sim. então uma hora Vai vai rolar. acontecer, ok. Mas o problema está no pronome demonstrativo. Esta. Que é aquele estava, né? O Utos momento, Guinea. né? Utos Guinea. Então não passar E- esta geração. Se não usasse o pronome É. demonstrativo, tudo bem, mas como ele usou o pronome demonstrativo. não tem como Exatamente. Aí, E até era isso aí que era no seminário. A galera que sabia grego lá no seminário, era bom de grego, falava, gente, está aqui o grego. Esta geração. Está a mesma coisa no grego. Então, gente, esse negócio de ficar discutindo com coisas óbvias é coisa de gente doida. Então, tipo, mas aí é o que eu falei também. Se pegar uns comentaristas aí americanos, por exemplo, confessionais, eles jogam na conta do escriba. Joga na conta do escriba. O escriba... meu amigo. Ainda mais quando o cara é futurista. Ele joga na conta do escriba. O escriba que... equivocadamente... meu amigo. Tá pensando que o pessoal tá arrebentando. Sempre dá aquele malabarismo. Hermeneuticamente não dá. Aí eu vou criar heresia. Posso. Não, irmão, a geração que Deus está falando é a geração de hoje. Só que eu estou fazendo o quê? Texto fora do contexto é pretexto para heresia. É isso que eu estou fazendo. Eu tenho o texto, eu tenho um contexto, estou saindo fora dele, estou criando a heresia. Isso é criar heresia. É quando eu coloco o que se aplica para os dias de hoje. Isso é heresia. Tem um monte de gente... Cuidado, viu, crente? Cuidado, viu? Ficar criando heresia em cima dos púlpitos. É verdade. E o futurismo é uma heresia. Desculpa. Eu sei que a maioria da galera assembleana aí é futurista, mas o futurismo, se olharmos nesse heresia, é pop, né? Heresia que deu certo, que funcionou. Assim também como eu não boto fé nenhuma no preterismo. É só ler a história. Tudo isso são invenções. Menos ainda no historicismo. Eu pego as imagens apocalípticas e encaixo em qualquer contexto, como já nos disse Rudolf Bultmann no seu livro Jesus Cristo e Mitologia. Tem uma parte lá que ele vai tratar só da questão apocalíptica. Exatamente essa conclusão que ele vai chegar. Você pode pegar a imagem apocalíptica e encaixar em qualquer coisa. Você vai encaixar em qualquer coisa e vai dizer que tem uma questão contínua da história acontecendo. Lá, galera. Seu método de desmitologização. Rudolf Bultmann. Muito boa essa obra também, Jesus Cristo e Mitologia. Valeu, galera. Um abraço. Muito bom, né? É sempre bom assistir o professor Fábio Sabino. Um abraço aí. Podcast Três Irmãos, sempre com grandes entrevistas e não era menos, né, chamar o professor Fábio Sabino, né? Maiores exegetas aí em atividade no Brasil, no cenário público. Existem grandes exegetas na academia. E eles até discordam entre si.
discordam do Sabino, perdão, em algumas questões, mas não dá para negar a eficácia e a eficiência do Sabino em essas análises, né? Então isso é importante para a cena do debate público. Valeu, pessoal, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Agora começou, tem uma galera aí que fica, mas quem é urticária quando fala isso? Calma, meu amigo ateu, você é muito nervoso, você é muito preocupado se existe ou não um Deus. Você está militando muito, relaxa. Se você não crê em nenhum Deus, tá tudo certo, segue o baile. Eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead